Olá, tudo bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo. O seu tempo é muito valioso para mim e eu prometo que vai valer a pena cada minuto que você ficará aqui comigo. Meu nome é Lilian Cristina, eu sou diretora da LCA Consultoria e Treinamento, psicóloga, coach de carreira, pós-graduada em qualidade de vida na empresa. Há 22 anos atuando na área de RH em todos os processos, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de carreira, comunicação e todos os processos sempre baseados em indicadores quantitativos e qualitativos para mostrar verdadeiramente valor para a empresa, o quanto que o RH estratégico é importante para a empresa, fazendo diferença no dia a dia. E o meu desafio hoje é compartilhar com você conteúdo de RH estratégico para que você já comece a aplicar no seu dia a dia um pouco de recrutamento e seleção estratégico. Então vamos lá começar um pouquinho o nosso bate-papo? Como que você conduz um processo seletivo na sua empresa? Primeira coisa, você alinha o perfil da vaga ou você é daquele comportamento que apenas fala, vou contratar? Primeiro passo, que é importantíssimo, vamos definir aqui as etapas de um processo seletivo. A primeira coisa é alinhar o perfil da vaga. É necessário essa pessoa no seu time? Você tem essa vaga de verdade? Ou foi uma demanda pequena e você já se atreveu a colocar a importância de abrir a vaga? Então você está verificando, preciso da pessoa, a necessidade é um aumento de quadro, a necessidade é uma substituição, vá alinhando. Eu tenho aqui do meu lado um computador para que eu não perca o foco e tenha valor no seu tempo. Primeira coisa, identificar a necessidade da vaga, você vai alinhar o perfil da vaga. O segundo passo, você vai buscar essa pessoa no mercado. Então, você vai publicar a vaga, você vai triar os currículos que recebeu e faz uma convocação por telefone, uma primeira triagem por telefone. Nesse instante, você está economizando tempo seu e do candidato. No telefone, você já faz uma triagem do interesse da pessoa. Aí você chama a pessoa para entrevista, um tete-a-tete. Lá você faz entrevista, você faz dinâmica de grupo, você aplica teste se necessário e ali você tem os candidatos finalistas para a sua vaga. E aí você encaminha para o dono da vaga, para o departamento que vai trabalhar essa pessoa. O gerente, o diretor dessa área vai entrevistar os 3 finalistas, normalmente a gente fala de 3 finalistas e fecha a vaga. Depois disso, você tem a documentação necessária para admissão, exame médico admissional e dar feedback para aqueles que não foram aprovados. Dê retorno, isso é muito importante. O candidato merece toda a nossa consideração do tempo que ele dedicou para nós, independente se ele foi aprovado ou não, tá? E o acompanhamento. Então, acompanhamento é integração do novo funcionário, acompanhar nos 3 meses de experiência que ele estará com você. Isso é muito importante, não é apenas admitir e joga na fogueira, vê o que dá. Dessa forma você não vai ter grandes resultados positivos, não. Eu quero detalhar com você um pouco essas etapas que eu falei rapidamente com você. O planejamento da vaga você está alinhando e para isso você vai descrever, é uma vaga temporária? É uma vaga efetiva? É estágio? Isso faz diferença na hora que você vai fazer a seleção. Se você está buscando alguém para uma situação temporária, você não vai contratar gente que está trabalhando. Você vai respeitar. Você vai dar prioridade para alguém que tenha disponibilidade para começar com você e sem atrapalhar a vida dela, porque a sua necessidade é temporária. Se a vaga é estágio, lembre-se, não podemos exigir experiência quando a vaga é estágio. Isso interfere a hora que você está descrevendo o perfil da vaga. Se é uma vaga efetiva, então aí aumenta o leque de candidatos para a sua vaga. Então preste atenção nessas informações. A justificativa é um aumento de quadro? É uma promoção que você precisa substituir? Ou a substituição é confidencial?
ou você tem o pedido de desligamento de alguém, isso também interfere na hora que você está alinhando o perfil da vaga. Para o candidato, se é uma substituição, ele fica com a antena ligada. E a primeira coisa que ele se questiona é: por que essa empresa está substituindo? Será que não é uma boa empresa? Por isso que entra e sai funcionário? Por isso essa substituição? Então é importante você ter tudo muito bem descrito para passar muita segurança para o candidato que está ali na sua frente se dedicando. Se o candidato começa a trabalhar na sua empresa com restrições, você não tem o melhor dele, tá? O melhor mundo é quando é um aumento de quadro, quando é a substituição, porque você está promovendo alguém. Aí o candidato vai de braços abertos, porque ele vai confiar muito em você. Então tenha esse cuidado. E mais uma coisa, quando é substituição confidencial. Se você precisa desta situação, a melhor estratégia é você confiar numa consultoria de RH. Seja estratégico, porque se é confidencial, você não quer que o nome da tua empresa apareça. Então você confia numa consultoria para conduzir esse processo. Se você disser, não, eu mesmo faço, tem alguns cuidados. Como é que você vai receber o currículo dos candidatos? Como que você vai descrever o perfil da vaga sem alarmar que esse perfil é para a sua empresa? Então tenha cuidado. Tenha um e-mail que não denuncie o nome da sua empresa. O descrever as responsabilidades na hora que você vai publicar a vaga, tenha cuidado para não denunciar que é para sua empresa. Então, algumas informações que denunciam, tenha restrições para preservar. É muito comum, quando eu atendo candidatos, eles falam, eu vi tal perfil, descrevi lá, tinha tudo dessa empresa aqui. O candidato, quando ele é dedicado na sua estratégia, ele pesquisa, ele vê que empresa pode ter aquele perfil e aí você pode perder pontos com isso, se a vaga for confidencial. E a forma de recrutamento é externo, é interno, é misto, você vai mesclar as duas formas? Tenha estratégia para cada decisão. Se ele for só externo, ok. Se ele for só misto, se ele é um recrutamento interno, tudo bem. Quando ele é misto, o ideal é que você não misture no mesmo espaço físico o candidato externo e interno. Você milindra esses dois públicos e qualquer pessoa, quando se sente milindrada, coada, não dá o melhor de si para aquele momento. Então você não vai conseguir extrair todo o potencial que cada candidato tem, tá bom? Quando você está ainda alinhando aí o perfil da vaga, é importante você discriminar qual é a formação acadêmica importante para aquela vaga. Não crie nem super-homens, nem Mulher Maravilhas. Pense a formação importante para aquela vaga, tá? Quais os cursos de aperfeiçoamento importante, qual é a experiência exigida, mas tem dois pontos que eu digo para você que faz toda a diferença para uma seleção estratégica. Qual é a pressão do dia a dia dessa vaga? Quais são os principais desafios? Vou dar um exemplo rápido. Você vai contratar uma recepcionista para uma clínica médica. Uma situação é você compartilhar que ela vai atender 10 pacientes por dia. É uma pressão exercida. Se você me disser que essa recepcionista vai atender aproximadamente 35 pessoas por dia, entenda que é bem diferente o número de entra e sai da clínica, a pressão do dia a dia é diferente. Isso interfere no perfil do candidato. Então, quando você está descrevendo, não basta dizer experiência, atendimento com pacientes. Quantos pacientes por dia? Isso faz a diferença, a pressão exercida. Os desafios que ela vai ter que ter. Ela vai agendar consultas com qual especialista? A clínica tem quantos médicos? Isso faz diferença. É estratégico você detalhar bem o perfil da vaga. O horário de trabalho, qual é o salário, se tem bônus, se tem comissão, tudo isso é importante ter clareza, é respeitoso com o candidato quando você tem essas informações. O candidato, quando olha no perfil salário a combinar, ele perde credibilidade com a vaga. Quem se candidata vai com o pé atrás. Então você pode dizer
salário será informado na entrevista ou já abre logo de início. É mais respeitoso e o candidato confia muito mais na vaga, tá? Quais os benefícios que você tem quando está traçando todo o perfil da vaga? Você vai muito mais seguro para as próximas etapas. Quando você não alinha o perfil da vaga, você tem uma rotatividade muito alta, você perde tempo e a imagem da empresa está comprometida. Da mesma forma que nós RHs trocamos figurinhas de candidato, o inverso também acontece. Candidatos também falam de empresas e tem aí a famosa lista negra. Não vai nessa empresa não, não vai nessa empresa não, porque não respeita o candidato, porque tem uma rotatividade alta. Infelizmente, eu tenho aqui para compartilhar com vocês situações onde o candidato disse para mim: essa empresa, não, Lília, eu não vou seguir no processo seletivo dessa empresa, tem uma rotatividade muito alta e eles não são respeitosos. É a imagem negativa que a empresa constrói quando tem uma rotatividade muito alta. E o porquê da rotatividade alta? Na maioria das vezes é porque não alinhou o perfil da vaga lá no início. Simplesmente apoiou-se na nomenclatura do cargo. Por exemplo, precisa de recepcionista, mas não disse todos os desafios que essa recepcionista encontrará. Então a seleção fica mal feita, com buracos. Então a pessoa não permanece mais do que 90 dias. O que você vai colher quando a pessoa não fica mais do que a experiência 90 dias? Você vai começar tudo de novo um processo seletivo. Perdeu tempo? Perdeu dinheiro, a imagem da empresa fica negativa. Triste, né? Alinhando algumas premissas importantes de ambos os lados. O candidato, ele quando vai apresentar o seu currículo para uma vaga, ele está avaliando a empresa. Ele quer saber da empresa se tem um bom clima de trabalho. Ele quer saber da empresa se tem bons salários competitivos com as responsabilidades. Entenda, competitivo com o mercado é uma situação. Salário competitivo com as responsabilidades da vaga é uma outra situação. A primeira preocupação do candidato é: o que vai me pagar condiz com todas as responsabilidades que eu vou assumir? É uma preocupação do candidato. O pacote de remuneração que eu estava dizendo, as possibilidades de ascensão, ele entra na empresa dizendo: eu começo com um cargo X, o que eu posso alcançar? Então a pergunta que eu faço para você é: a hora que você está alinhando o perfil da vaga, provavelmente você vai me dizer: Lilian, eu quero contratar alguém que demonstre organização, um candidato que saiba planejar o seu dia a dia, que tenha resiliência, que o gerenciamento das atividades seja com eficácia. Todas as empresas querem o melhor e a pergunta que eu faço é: o que você tem na sua empresa que cativa um candidato que apresente todas essas competências? Então, o que a sua organização oferece para atrair talentos desse desenho que você está aqui compartilhando comigo? Você deve estar com papel e caneta na mão, anotando, não é? Minha empresa quer isso, quer isso, quer isso. Ótimo, perfeito. Mas você tem que se perguntar: o que a empresa oferece para exigir tudo isso? Pense que estrutura a sua empresa tem. Talvez você precise voltar um passo atrás, organizar a sua empresa em alguns pontos falhos para depois conseguir atrair pessoas dentro do perfil desejado para a sua vaga. Isso é ser estratégico. Então você olhou quais são os seus pontos fracos, traçou um plano de ação para melhorar. Por exemplo, eu acho que eu não tenho um plano de carreira na minha empresa. Isso não é problema, desde que você enxergue e pense: vou começar a estruturar. Isso é ser estratégico. Minha empresa não investe em treinamento. Isso não é um problema,
desde que você comece a desenhar quais treinamentos são importantes para o seu time. E no processo seletivo, você abre. Olha, hoje a empresa não tem treinamento, porém já estamos alinhando quais treinamentos, tenho pesquisa de quais treinamentos aquele time começa a fazer. Abre o jogo com o candidato, aquele que é finalista e que você quer contratar, ok? Quando nós estamos aqui avançando, até agora a gente falou de alinhar o perfil da vaga. O próximo passo a gente vai para recrutamento, onde você vai divulgar a sua vaga. Você pode realizar o recrutamento sozinho com o seu time aí na sua empresa. Aí você vai usar o site da sua empresa, os canais de comunicação da sua empresa, o LinkedIn, o Facebook, o Instagram ou qualquer outra mídia social. Você pode optar por buscar uma consultoria de RH que conduz o seu processo seletivo e essa vai usar o banco de dados que tem e também os seus canais de comunicação. Para qualquer uma dessas duas opções, a rede de contatos faz toda a diferença. Provavelmente você, quando abre uma vaga, qual é o primeiro exercício que você faz? Qual é o meu conhecido, conhecida que atende esse perfil? É muito natural. Antes de abrir a vaga, a gente já fala, nossa, tem essa pessoa que atende. Aí você alinha o perfil da vaga para ter certeza que esse seu conhecido, conhecida atende o perfil da vaga para depois convidá-la. Dessa forma, você nem chegou a divulgar. Por quê? Porque a sua rede de contatos é muito boa. Se a sua rede de contatos não é boa, por exemplo, eu divulguei no LinkedIn. Quantos amigos você tem lá? 500 amigos? Você não vai conseguir atrair muitos talentos não, porque a rede de contatos não está tão potencializada assim. Aí é mais fácil você contar com o apoio de uma consultoria que vai fazer esse trabalho para você de forma estratégica. Você percebe? Tudo é planejado, tudo tem que ser alinhado com uma estratégia para que você tenha bons resultados. Quando você está divulgando a vaga, seja com uma consultoria, seja nos seus canais de comunicação, apoiado na sua rede de contatos, chegou o momento da triagem. Você recebeu um tantão assim de currículo, um tantão assim fisicamente ou um tantão assim por e-mail. E aí você vai selecionar. O que você tem que fazer? Resgata lá atrás o alinhamento do perfil da vaga. Então você tem aqui o descritivo da vaga, você tem do outro lado o currículo do candidato, você tem que confrontar. Você só vai ligar para os candidatos que atendam o perfil da vaga. Não saia ligando para todo mundo. O que eu já vi acontecer e que não é nada lucrativo, chama todo mundo, coloca numa sala e eu vou entrevistar. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro e está queimando a sua imagem, porque os candidatos que vão até lá falam, eu não sei exatamente por que eu estou aqui, eu fui chamado, não me abriram detalhes da vaga. Você está colocando tudo numa sala sem critérios. Isso não é legal, não é estratégico. Então você vai ligar para os candidatos. Olá, tudo bom? Eu sou da empresa tal. Você pode falar um instante comigo no telefone? Eu estou com o seu currículo em mãos. Quando você aborda, estou com o seu currículo em mãos, o candidato para e te dá atenção. Isso eu vivencio. Ou no máximo ele vai dizer, olha, posso te ligar daqui 2 minutinhos, estou terminando uma atividade, deve estar dirigindo, deve estar na casa com alguma responsabilidade, encerra e volta a ligação para você. E aí você diz, tem uma vaga X, com tais responsabilidades, quero saber se você tem a disponibilidade, o interesse, abre salário. Nessa, eu já economizei muito tempo. Às vezes o candidato fala, para esse salário eu não quero. Você já economizou tempo e respeitou o tempo também do candidato. Você já aconteceu da pessoa falar, nesse horário não, nesse horário eu não tenho interesse, porque eu estou cursando faculdade, eu não quero interromper. Perceba que os interesses, se não estiverem bem alinhados, nem vem para a entrevista. E você ganha tempo, você vai conversar pessoalmente com quem está atendendo no mínimo 70% dos critérios da vaga. Se não estiver atendendo no mínimo 70% dos critérios da vaga, a hora que você chamar, você vai perder tempo. Quando você vai para a entrevista, o momento da seleção, você tem que novamente se preparar, ser estratégico.
Pega o que você alinhou o perfil da vaga e vai preparar as questões em cima do perfil da vaga. Supostamente você vai contratar uma analista de recursos humanos, alguém que vai fazer a seleção para você, tá bom? Quais são os desafios dessa vaga? Quais são as pressões dessa vaga? E aí você vai construir perguntas voltadas para essa descrição. Você não vai fazer uma pergunta que não esteja alinhada com aquelas necessidades. Você perde tempo, queima o seu filme, porque a pessoa fala, por que está perguntando isso para mim se não está no descritivo da vaga, a hora que eu me candidatei não tinha? Por exemplo, um analista de recursos humanos exerce liderança? Provavelmente não. Aí você chega para o candidato e fala, como era o seu perfil de liderança? Só para fazer bonito? Ao contrário, está fazendo muito feio. Porque o candidato, ele está te observando também. Ele está te analisando. Por que ele está perguntando isso? Coisa mais sem sentido. Então vamos para uma prática? Alinha aí quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais e os indicadores dessa vaga. Se eu falei para você, analista de recursos humanos, eu vou dar continuidade nessa vaga, mas você aí deve ter uma outra necessidade e se precisar eu te ajudo. Esse analista de recursos humanos, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter um bom planejamento, ele precisa ter uma boa organização no seu dia a dia. Tem mais competências, mas eu vou me limitar a 3. Competências técnicas, tem que dominar a técnica, seleção por competência, tem que ter domínio de Excel, tem que ter domínio de aplicação de alguns testes. Também me limito a 3 nesse exemplo. Quais os indicadores? Número de vagas fechadas por mês, qual é o turnover que essa pessoa está controlando com seleção. Em cima disso, eu preparo questões para um instante da entrevista. Então, eu posso perguntar para esse candidato, me diga, por favor, como é que você conduziu na sua carreira processo seletivo, quais técnicas você usa? E aí o candidato vai te contando como é que ele faz. Você está apoiado na técnica seleção por competência. Essa técnica, ela faz todas as perguntas voltadas ao passado, diferente do que era na forma mais tradicional até a década de 90, que todas as perguntas durante uma entrevista eram quantitativas. Então nós dizíamos quantos cursos você fez, qual era o seu último salário, quanto tempo de experiência. E o foco nesse instante é saber o que de bom a pessoa trouxe como resultado para a empresa onde trabalhava. Isto é seleção por competência. Então você faz perguntas voltadas ao passado. Então você pode perguntar, por exemplo, fale uma situação para mim que você coordenou um projeto de mudanças em que não era bem aceito e você trouxe bons resultados. A pessoa vai resgatar alguma situação vivida e vai te contar o que ela fez de especial. Se você coloca no campo hipotético, então, o que você faria numa situação desafiadora, um projeto que supostamente não foi aceito? Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai supor a melhor situação para encantar o seu ouvido. E aí você se deixa encantar e fala, nossa, que candidato bom! No campo hipotético, eu também vou te dar a melhor resposta. Eu quero saber de verdade o que essa pessoa fez e nós realizamos uma projeção. Se ela se comportou dessa forma, são os recursos que ela tem para este momento. E você vai avaliar esse comportamento, esses recursos que ela utilizou, é o que eu preciso para a minha vaga? Se sim, ótimo, é um candidato finalista. Se não, ela não atende os requisitos que você alinhou para a sua vaga. E se você der continuidade com essa pessoa, você está aumentando o seu turnover. É isso que você quer? Aumentar o seu turnover? Perder tempo, perder dinheiro? Nós estamos falando de um RH estratégico. Então é importante você ter perguntas alinhadas com o perfil da vaga. Quando você conduz um processo seletivo apoiado em técnicas de seleção por competência, você está trazendo para o seu time a pessoa alinhada para as suas necessidades.
Quando você não se prepara com perguntas voltadas ao perfil da vaga, você não está alinhado com as suas necessidades e você vai trazer qualquer pessoa para o seu time. É isso que você quer? Qualquer pessoa para o seu time? Ou você quer alguém alinhado para as suas necessidades, que por consequência trará vantagens competitivas para a sua empresa? Técnica de seleção por competência traz para você pessoas para a sua necessidade. Quando você traz alguém para a sua necessidade, você está ganhando tempo, você está ganhando dinheiro, time muito mais alinhado com o propósito da empresa. Olha quantas vantagens você tem para você. Quando você não conduz um processo seletivo dessa forma, o que você vai colher? Uma pessoa fora do perfil da vaga, você compromete treinamento também. Porque a hora que a pessoa entrou, eu desejo que você faça integração no seu time. Aí você vai integrar a pessoa, dar um treinamento de qual é a missão, visão, valores da empresa, o propósito da empresa, política da empresa, como você deseja que ela desenvolva as atividades que lhe cabem como responsável. Então isso é integração, eu desejo que você faça isso. Se você contratou a pessoa que está fora do perfil, vamos resgatar o exemplo da analista de RH. Você contratou, mas ela não sabe fazer seleção por competência. Dobrou o treinamento que você tem que ministrar. Além da integração, você tem que ministrar treinamento também de seleção por competência para essa pessoa. Se você está disposto, se é uma pessoa júnior, ok. Mas se você está contratando um analista sênior, pleno, ou seja, que tem uma bagagem maior, você deseja que essa pessoa já venha com esse treinamento, não é? Se você está contratando uma recepcionista, e nós desenhamos no exemplo lá atrás, que é uma pessoa que vai atender 35 pessoas por dia em média, e você contrata alguém que não tem essa bagagem, ela trabalhava atendendo 5, 10 pessoas no máximo, está fora do perfil, da pressão que ela vai receber no dia a dia. O que vai acontecer? Ela não vai atender bem os seus clientes porque ela não está acostumada com atender com agilidade. Você vai queimar o filme da sua clínica, a imagem da sua clínica. É isso que você quer? Aí você vai ter que dar mais treinamento para essa pessoa que não estava programado. Quer saber mais coisas que vai atrasar a sua empresa? Se der mais treinamento, você acha que a avaliação de desempenho vai correr tudo bem? Vai travar também, porque você contratou uma pessoa fora do perfil. Quando chega no instante de avaliar o desempenho, ela não atenderá todas as expectativas, porque ela estava fora do perfil e não é culpa dela. Foi você que selecionou e disse: vou dar uma chance para essa pessoa, mesmo sabendo que está fora do perfil. Então ela não vai atender as expectativas. Mais um processo. Você vai conseguir dar promoção para essa pessoa? Dificilmente. Ela está fora do perfil, você vai ter que dar mais treinamento, você vai ter que esperar um tempo maior para que ela atenda as expectativas. Então, se você planejou avaliar em 6 meses, você vai ter que esperar, não são 6 meses, você vai avaliar em 1 ano o desempenho dessa pessoa. Aí você vai querer dar promoção? Você pode, só que não vai ser promoção em 1 ano. Demora mais tempo. Percebe quanto atraso para a sua empresa? Um processo seletivo mal feito, quanto que compromete outros processos de RH? E nós estamos falando de um RH estratégico, um RH que participa das decisões da sua empresa, trazendo lucro, produtividade, um time muito mais alinhado com o propósito da sua empresa. Estamos encerrando aqui o vídeo em respeito ao seu tempo dedicado para esse momento. Quero mostrar a importância de se ter uma seleção bem feita. Chegamos até aqui, onde eu coloco para você que o funcionário, o colaborador na sua empresa é o bem mais valioso que você tem. Por quê? Porque capital financeiro você consegue negociar, porque estratégias você pode imitar e adequar para a sua necessidade. Produtos podem ser copiados, tecnologia pode ser comprada, dinheiro você pode emprestar. Ser humano é outra coisa. Você não empresta, você não compra, você não negocia, você conquista.
conquista. Com tudo que você tem na sua empresa, você mostra o quanto que ambos vão crescer. Você, empresa, cresce com a contratação de um bom funcionário e o bom funcionário cresce na sua empresa. Então, esse casamento perfeito só é possível com um RH estratégico. E você está preparado com o seu RH? Ele atua de forma estratégica? Falar sobre seleção por competência é só a ponta do iceberg para um RH estratégico. É importante, mas não é tudo. E eu tenho um convite para você de um curso RH estratégico que vou ministrar para poucas pessoas, porque o curso é voltado com muita prática, onde eu vou mostrar conteúdo e no mesmo instante vou dizer, vem para a prática. Tem conteúdo e no mesmo instante vem para a prática. Então é um curso onde você faz com muita segurança para imediatamente aplicar na sua empresa. Nesse curso eu vou compartilhar com você o quão importante é missão, visão, valores da empresa bem definidos, alinhado com todo o seu time, para todos estarem ganhando muito bem. Como analisar os indicadores de RH, como captar e reter talentos dentro da sua empresa, como treinar e desenvolver o seu time, como avaliar corretamente o desempenho de cada colaborador do seu time e como recompensar as pessoas do seu time. Empresas que eu tive a oportunidade de implantar um RH estratégico, foi possível reduzir o turnover em até 80%. Time de vendas produzindo 30% a mais. E eu quero compartilhar tudo isso com você. A sua empresa atuando ainda melhor com indicadores de RH bem implantados. Aqui embaixo você encontrará todas as informações do curso, data, horário, local, formas de pagamento, tudo muito bem esclarecido para você. Aproveite essa oportunidade porque as vagas são poucas. Eu quero turmas pequenas para o melhor aproveitamento desse time. Nós vamos ter muitos exercícios na prática. Não perca tempo não. Clique agora nesse botão e garanta a sua vaga nesse curso que fará toda a diferença para a sua empresa. Obrigada por estar comigo até agora. O seu tempo para mim é muito importante. E nos vemos pessoalmente no curso. Estou esperando a sua inscrição.